Esperando a turma chegar. Vai marcando presença aí quem foi entrando. Gabriel já chegou. Bom dia, Gabriel. Que o Senhor Jesus te proteja, te dê discernimento. Bom dia, Poli. Que o Espírito Santo de Deus te proteja, você e a sua casa. Que o Senhor Jesus dê a vocês força, estrutura, equilíbrio. Bom dia, Marinete Camilo, minha cabeleireira amada, que saudade. Bom dia, queridos. Suzel, firme aí, bom dia, minha amada. Preciosa, Deus abençoe. Gislaine, preciosa, Deus abençoe. Darlene, Deus abençoe. Prepara, porque eu acho que o Senhor está nos preparando para uma nova fase. E não vai ser uma fase muito fácil. Pelo que eu tenho entendido, nós vamos ter que nos fortalecer. Vamos esperar um pouquinho antes de entrar. Bom dia, Ana Clara. Bom dia, Kelly. Bom dia, Ana Ferreira. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. A Ana Ferreira ontem tem um testemunho para contar. Bom dia, Cibele. Internet fraca, sim, Darlene, sim. E o meu temor é que isso não vai melhorar, vai piorar. Vai chegar uma hora que nós vamos ter que arrumar um outro jeito. Bom dia, Sheila. Ontem eu estava fazendo um discipulado online e a pessoa manifestou um desejo de ser batizada com o Espírito Santo. Eu orei com ela, falei para ela que o Espírito Santo já está nela, já habita nela, e que ela só precisava dar liberdade, se sentir segura, para poder dar continuidade e liberdade ao Espírito Santo. E o sonho dela era orar em línguas. E eu disse para ela assim, olha, eu vou ligar para Ana Ferreira, que está aí, vou ligar para Ana, ela mora perto, e eu vou falar para Ana ir até aí te ajudar. Já era mais de 10h30. Eu pensei até que a Ana poderia já estar dormindo. Bom dia, Maria Bia, que o Senhor Jesus te proteja. E aí eu liguei para a Ana não atendeu, eu desisti. Bom dia, Rosiane, Espírito Santo aí. Maria Bia, de onde, querida? E aí eu liguei para a Ana me retornou depois, eu falei, Ana, a Rosângela, ela quer receber o Espírito Santo, ela quer orar em línguas, mas ela está insegura. Você já está deitada, dormindo? Ela não. Falei, então levanta, vai na casa dela e leva unção para ela. Conversa com ela, dá segurança, porque ela vai ser batizada com o Espírito Santo. A Ana se levantou na hora, isso mais de 10h30 da noite. A Ana foi e depois me mandou um vídeo com o testemunho da Rosângela orando em línguas leve, aliviada. Você precisa do Espírito Santo nesses dias. Você precisa dar liberdade a Ele. Você precisa orar em línguas o máximo que você puder. Lembra que Paulo dizia, Maria Bia de Curitiba, seja bem-vindo Curitiba. Que a unção, a força do Espírito Santo seja sobre vocês nesses dias. Você precisa, querido, do Espírito Santo. Paulo falava assim que ele orava em línguas o tempo todo, muito mais que qualquer outra pessoa. Nesses dias você precisa ser fortalecido. E acerca do batismo com o Espírito Santo, da oração em línguas, nós temos o pastor Antônio ao meio-dia. Você que é de outra cidade, você que não se considera batizado com o Espírito Santo, nunca orou em línguas, participa das lives da meia-noite. O Espírito Santo, o agir de Deus é atemporal. Não é dividido por semanas, por meses ou ano. O mundo espiritual é atemporal. Aonde quer que você esteja, você pode receber unção. Tá vendo aí? Nós estamos aqui todos os dias e eu recebo o tempo todo mensagem de pessoas que voltaram para Jesus, assistindo a live, que reconciliaram, pessoas de outras religiões que estão orando e acompanhando. Tudo isso por quê? Porque Deus está em toda parte. E porque a nossa palavra é uma ferramenta, é uma arma de guerra. E é sobre isso que eu quero falar hoje, eu quero a sua participação hoje. Lembrando que não é só crente que está nos ouvindo, é pessoas de todas as religiões que têm acompanhado.
não é um culto de doutrina. Pelo contrário, eu vejo as nossas lives como suporte e alerta. E eu quero falar com você. Ontem à noite eu falei para quem não tivesse visto a live das 11h30 para poder assistir, porque falou de algo muito importante. Falamos da primeira Páscoa que aconteceu e da Páscoa que está se aproximando. E fizemos ali um paralelo de a igreja hoje e a igreja naquela época. A igreja naquela época estava sofrendo, oprimida, perseguida, machucada, explorada, manipulada, controlada no Egito. Era mão de obra para Faraó, que conduzia os hebreus com mão de ferro, até que diante das pragas que eram liberadas pela palavra de Moisés, e uma delas, no final, era a morte que passaria pelo Egito. E a palavra do Senhor diz que o Senhor mandou, eu não vou falar tudo, senão toma nosso tempo, a internet está ruim, mas a direção de Deus é que pegasse um cordeiro puro, sem mácula, sem defeito, que preparassem o cordeiro e que eles, no dia marcado pelo Senhor, na época lá seria a primeira Páscoa, os hebreus, o povo de Deus, teriam que se trancar em casa, comer daquele cordeiro, celebrar ao Senhor, e enquanto isso lá fora havia gritos e gemidos, porque morria um primogênito dentro de cada casa no Egito, do palácio ao casebre. E colocamos isso nos nossos dias, fizemos um paralelo. E hoje, dando continuidade, pastora, eu queria ouvir mais sobre isso. Vai na live de ontem, às 11h30, tá? Os meninos podem colocar o link aí para você ouvir depois. Ah, eu não tenho tempo. Ouve arrumando casa, ouve fazendo almoço, ouve, se alimente da palavra. E hoje eu quero chamar a sua atenção para algo muito importante naqueles dias. Igreja, preste atenção no que eu vou te dizer. O Senhor estava preparando Israel para a caminhada no deserto. Para chegar a Canaã, teriam que passar pelo deserto. Para chegar a Canaã, precisariam ser treinados e aprovados no deserto. Precisariam aprender a lidar com o dia a dia, com a situação, com as emoções. Por quê? Bom dia, Lau. Deus te abençoe, querida. Precisavam aprender, precisavam se conhecer, se encontrar. 430 anos no Egito gerou um povo sem identidade. Um povo sem identidade própria, né? Sem personalidade. Um povo que era comandado, manipulado, que não aprendeu a pensar, a questionar, que precisava adquirir uma nova personalidade, que precisava ser curado emocionalmente, que precisava conhecer o Senhor. Deus estava preparando o seu povo para atravessar o deserto e chegar rápido em Canaã. A viagem até Canaã duraria em torno de 11 dias. E o que descobriram depois? Que estavam há 40 anos no deserto, andando em círculo, andando em volta. Por quê? Porque perdiam tempo demais, reclamando, lamentando, se rebelando contra autoridades, se levantando um contra o outro, e a coisa foi muito complicada, Mas eu quero te chamar a atenção hoje, e se você quiser participar comigo aí nos comentários, que sejam pequenos, porque não dá tempo de ler, eu observei uma coisa. Nesse tempo que eles estavam se preparando para sair do Egito, faltava pouco tempo. Os dias estavam contados. Faraó tinha que soltá-los. Não tinha outro jeito. Mas houve algumas direções que me chamam a atenção. E eu quero hoje chamar a sua atenção. No livro de Êxodo, capítulo 12, entre as direções, entre os comandos de Deus para o povo, houve um comando que me chamou a atenção e eu quero que você preste bastante atenção. Em Êxodo, capítulo 12,
diz o seguinte: por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas. Presta atenção agora aqui, presta atenção. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas. Porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim como o estrangeiro, como o natural da terra. Alto lá. Como assim? Isso. Por 7 dias, ninguém se alimenta com nada que tenha fermento. Por 7 dias, vocês vão tirar o fermento da casa de vocês. Vamos continuar mais um outro aqui. Êxodo 12:15. 7 dias comereis pães asmos. Não é para você fazer isso não. O sentido que é espiritual, presta atenção. Bom dia, Regina. Bom dia, Carla. Tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o 1º até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Oi, Ivan, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Ainda tem um momento que Jesus fala assim: adverti-vos e cautelai-vos do fermento dos fariseus. Ele estava falando aqui da religiosidade, né? Mas vamos lá. Marcos 8,15, ele diz assim: guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Vão mais? 1 Coríntios 5,6, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Presta atenção. O fermento usado pelas pessoas nos tempos bíblicos era uma mistura da massa guardada, que ficava separada num canto. Você já deve ter visto isso, quando era criança, pais, avós fazendo. Separava aquela massa ali, né, para ela ficar levedada num canto, e depois ela era acrescentada a nova massa do pão. O que é fermentar? Eu coloquei aqui, fermento, o que ele fazia? Ele desconfigurava a massa, ele alterava a massa, ele transformava a massa, em outro sentido, ele contaminava a massa. Deus fala para aquele povo assim: tira o fermento de dentro dos seus lares. Os historiadores dizem que aquele povo começou a fazer uma faxina. Oh, meu Deus, a Regina diz que está travando. Gente, estamos tendo muita dificuldade com a internet. É o tráfego intenso, né? Laisa está assistindo. Bendito seja o nome do Senhor pela tua vida, viu, Laisa? Então, a direção que ele deu aqui é o seguinte: olha, tiveram um momento em que ficaram todos dentro de casa. Eu tenho falado isso. Quem pode, quem não está trabalhando, quem pode ficar em casa na quarentena, cobrindo a família, intercedendo, orando, deve fazer isso. Amém? Denise está aí, bom dia, Denise. Gerlane, bom dia. Denise ontem estava febril, estava preocupada, os irmãos oraram por ela e hoje Denise não teve mais febre, em nome do Senhor Jesus, nem vai ter. Bom dia, Leda e Osmar. Dá notícia do Osmar nos Estados Unidos, estava também com febril, né, passando mal. Dá notícia. Então, queridos, eu quero que você preste bastante atenção nisso aqui. Quem pode fazer a quarentena, quem pode se guardar, se separar, retroceder, recuar, esse é o momento. A quarentena, para você, não pode ser punição, castigo, te levar ao desespero, à loucura. Ai, a morte, eu quero morrer. Eu não aguento mais ficar sem fazer nada. Eu estava vendo os vídeos dos velhinhos tentando fugir para sair de casa, né? Eu estava ouvindo uma pessoa que nos acompanha e eu achei muita graça. Toda hora que eu lembrava, eu ria daquilo. Porque a mãe começou a ficar muito ansiosa, muito tensa, por causa da quarentena, e ela não podia sair. E ela: mãe, por que você está ansiosa? Você só sai para ir para a igreja. Alô? Mas é a sensação de prisão. É a sensação de estar limitado, né? Que deixa a gente aflito, agoniado.
Mas quem pode deve ficar na quarentena e fazer que nem os hebreus. Adorar, louvar, glorificar o Senhor e cobrir a vida daquele da família que está lá fora trabalhando, que está exposto, né, que está servindo. Então preste bastante atenção. Aqui dá um outro comando. Qual que é o comando agora? Tira o fermento da tua casa. Gente, isso é muito sério. Eles começaram a dar faxina nas casas. Eles começaram a limpar a casa. Não podia ficar isso aqui de fermento na casa. Vamos hoje trazer isso para as palavras de Jesus e para os nossos dias? O que é fermento na sua casa hoje, que contamina, que desconfigura, que altera, que adultera? O que hoje, você olhando a sua quarentena, você olhando a sua realidade, você olhando a sua vida, o que contamina o teu corpo, o teu espírito, a tua alma? O que compromete a tua salvação? O que compromete a sua intimidade com Deus? O que é que contamina? Qual é o fermento que nesse momento você precisa se livrar dele? O que é que você está carregando? O que você traz na tua vida? O que você está possuindo? Ou qual o hábito? Qual é o hábito? Qual a mania, comportamento, pensamento? O que você tem carregado com você que virou fermento e que contamina? Enfraquece a tua fé, entristece o teu coração, gera divisão, gera depressão. Então aqui os hebreus receberam um comando num determinado momento: tira o fermento de dentro de casa. Será que podemos aprender alguma coisa com isso hoje? Será que na nossa quarentena, como nos dias do povo no Egito, que ficaram dentro de casa se alimentando do cordeiro, tendo nos umbrais da porta o sangue do cordeiro, para que a morte não passasse, e a casa limpa, faxinada, cheirosa, sem fermento? Quanto de fermento tem na tua casa e na tua vida, que compromete tua vida espiritual? Pastora, vamos lá. O que é o fermento? Vamos estar orando, vamos estar entendendo que fermento é esse. O que é fermento? Você pode me falar? Ressentimento é fermento, altera relacionamento, altera comportamento, altera na convivência. O ressentimento é um veneno terrível. Nós temos dificuldade de lidar. O que é ressentimento? É ressentir outra vez. É sentir de novo a mesma sensação que eu senti quando tive aquele desgosto. É os dardos inflamados do adversário que entram pelas frestas da porta e atingem a nossa alma, nos trazendo à memória experiências, sentimentos que contaminam a nossa alma. Isso é fermento. Quando eu tenho dificuldade de lidar com o passado, porque ele dói, porque ele machuca, porque ele fere, é fermento. O orgulho de não pedir perdão. Eu sei que eu errei, eu sei que eu falhei, mas eu não consigo pedir perdão. Por quê? Porque eu sou orgulhoso. Porque eu estou preocupado com a minha reputação. É fermento. Não perdoar é fermento. Mas eu não consegue liberar a palavra. Eu consigo liberar a palavra. Eu perdoo, eu libero a palavra. Quando eu libero a palavra, que é a minha ferramenta, é a minha arma de guerra, os meus sentimentos começam a ser trabalhados. Queridos, deixa eu te falar uma coisa muito, muito séria. Muito séria. Bom dia, Estela Viana. Deus te abençoe. Fala aí de onde que você está participando. Então, veja bem, amados.
Eu quero te dizer uma coisa e talvez você já tenha percebido isso. Nós estamos para atravessar o deserto. Nós vamos para Canaã? Sim, nós vamos para Canaã. Graças a Deus. O Senhor foi nos preparar morada. O Senhor foi preparar um lugar para nós, né? Mas nós vamos passar pelo deserto. Nós estamos entrando no deserto. Eu não estou aqui como profeta do Apocalipse que traz maldição, não. Aliás, quem quer fugir, né? Que faz que nem a lenda da avestruz, que enfia a cabeça na terra e não quer saber de nada, prefere pensar, não, eu não quero saber, eu não vou falar disso, eu não vou ouvir. Não, querido, deixa eu te falar uma coisa. Você querendo saber ou não, você buscando a verdade ou não, querendo ou não, o processo lá vai, ó, tá avançando, há um progresso. Nós já temos aí, nós já estamos na iminência de um único governo global. Nós já estamos na iminência de uma pressão e uma perseguição muito grande. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem olhos espirituais, abra os teus olhos e veja. Nós estamos para entrar no deserto. E no deserto, aqueles que não tirar, estou morrendo de calor hoje. No deserto, aqueles que não excluir o fermento, aqui dizia assim, será tirado da congregação. Tem noção do que é isso? Está aqui, ó. Aquela alma que não tirar o fermento de dentro de casa será cortada da congregação de Israel. O fermento tem que ser retirado antes de entrar no deserto. O medo é um fermento. A ira é fermento. O orgulho é fermento. O ciúme é fermento. Quer um fermento? A maledicência. Você hoje tem um agente melhor para desenvolver a maledicência no ser humano do que as redes sociais? O pré-julgamento é fermento. A murmuração é fermento. Olha, eu vou falar bem sincero para você. Você que tinha liberdade de ir para a igreja todos os dias e não ia. Você que falava mal do pastor, que falava mal da igreja. Você desenvolveu um bolinho de fermento, colocou no teu coração, aquela massa foi crescendo, 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 e de repente você não conseguia mais ir na igreja, assistir culto. Porque a massa estava levedando o seu coração. O fermento estava lá crescendo no teu coração. Quantas vezes você foi para a igreja e não conseguiu prestar atenção na palavra, porque a sua mente estava, rodopiando setas inflamadas o tempo todo? Quantas vezes o cristão senta dentro de casa, na frente dos filhos, dos parentes, e começa a falar mal de igreja, de pastores, dos irmãos, e o fermento está ali, ó. É só um comentáriozinho, é só uma palavrinha, e o fermento vai tomando conta, e de repente, tá todo mundo frio na fé. Ninguém consegue orar, ninguém consegue interceder, não se submete a nenhuma autoridade, nem em casa, nem no governo, nem na escola. Tá vendo aí, querido, você tá vendo aí. Há pouco tempo a gente viu os vídeos, alunos agredindo professores em sala de aula. Professores, autoridades delegadas por Deus, são as pessoas que mais mereciam nossa honra e respeito, apanhando dentro de sala de aula. Igrejas se dividindo, pastores sendo expostos nas redes sociais. Não me interessa se ele está certo ou errado. Esse não é o meu papel, é fermento. De uma forma ou de outra vai contaminar, vai entristecer alguém. A própria igreja do Senhor se deixou levar pelo fermento da estrutura do nosso sistema e começou a se deixar levar. E eu estou falando para você do que eu já vivi. Já teve gente que saiu da igreja e falou para mim que não ficava porque não tinha ar-condicionado. E aí? No deserto não vai ter culto, no deserto não vai ter ar-condicionado, no deserto não tem luxo, no deserto
você vai precisar da presença do Senhor. A igreja pecou também muito. Muita gente que está aí fora desviado é culpa da igreja. Liderança e irmãos. Quantas vezes uma vida se convertia e eu colocava ela para alguém cuidar, e aquela pessoa que eu colocava para cuidar jogava fermento na massa nova, jogava fermento na vida daquela pessoa e contaminava ela com murmuração. Quantos se perderam? Porque alguém derramou uma porção de fermento na vida daquela pessoa. Quantos casais estão à beira da separação por causa do fermento? O fermento da crueldade, da violência, da traição. A Carla está falando, é verdade, teve pessoas que saíram da igreja alegando o argumento, reclamando e murmurando porque não tinha salinha para o filho ficar. Quer dizer, não tem salinha, eu vou procurar uma estrutura. Por que não fez culto devocional em casa? Por que não orava em casa? Querido, hoje eu tenho 2 comigo. Teve época de eu ter 12 crianças. Teve época de eu ter 9, de eu ter 6. Procura aí, tem um monte de gente aí na live que é da igreja. Pergunta, qual o dia que eu tive que pegar menino, chamar, pegar pelo braço, eles assistem culto? É nas primeiras fileiras. Nas primeiras fileiras. Quando tinha salinha, quando não tinha. Quantas vezes eu tive que pregar a palavra e deixar a Cristiane e a Poliane, que hoje já é adulta, tinha o Moisés. Eu forrava o Moisés e colocava do lado do púlpito. Mamadeira, não sei quem é mais antigo aí, se lembra da chicória. A gente dava para o neném acalmar. Eu enfiava o bico na... É chicória mesmo, eu acho que chama. Na chicória, dava na boquinha delas, eu pregando, eu ministrando louvor, e a criança ali no Moisés do meu lado. Quando chorava, eu colocava o bico na boca. Então existe isso, igreja. O fermento mudou a estrutura. Tem que ter, porque o povo exige. Olha, eu vou te ser sincera. Muitos líderes e muitas igrejas saíram do foco, se perderam por causa do próprio povo, que começou a exigir que nem Israel. Se eu e meu esposo fôssemos atrás de conversa de irmão, que tem que mudar isso e tem que mudar aquilo, hoje nós estaríamos com a igreja fechada e endividados. Mas, quando você tem intimidade, direção com Deus, quando você conhece o teu Deus, e quando você sabe que o importante é a essência, não a estrutura. E agora? Templos enormes fechados, líderes endividados, e muitos que estão em casa, que não estão como eu e você se alimentando, não vão voltar quando a igreja voltar. Se voltar. Porque se voltar, vai voltar com muita pressão. A lei vai usar argumento da pandemia para poder pressionar. E aí eu pergunto para você, nós damos conta de passar o deserto? Nós damos conta de passar pelo deserto? O irmão está na igreja no domingo, está louvando e glorificando. Na segunda está bebendo e adulterando. Está pregando e de repente uma bomba. Tinha uma amante, estava em adultério. Esse é o estado da igreja que está sendo preparada para atravessar o deserto e ir para Canaã? Regina Souza, verdade. Tudo é motivo para se desviar. Sabe por quê? Porque a igreja precisa ter identidade. Quando você sabe quem você é, quando você tem identidade, quando você tem intimidade, você não se deixa levar pelo fermento. O fermento só altera, só transforma, só adultera a massa que recebe ele. Então vamos lá? Preste bem atenção, Adão José dos Santos. Deixa eu ver aqui, Adão, o que você colocou. Amém, Adão. Deus te abençoe.
Então vamos lá? O que é fermento na tua casa? Que você precisa tirar antes da Páscoa. Eu não estou pregando doutrina. Eu tenho orado na intercessão e aquilo que o Espírito Santo está trazendo ao meu coração, eu estou compartilhando com você. Eu não sou nenhuma pesquisadora, nenhuma historiadora, né? Desses famosos que tem aí um currículo grande, não. Eu estou clamando ao Senhor e eu estou fazendo um paralelo da saída do povo do Egito, dos dias do povo no Egito e o que nós estamos vivendo hoje. Eu vou te falar uma coisa muito séria. Não se iluda, a coisa vai ficar mais séria ainda. Não se iluda, tira o fermento da tua casa, tira o fermento da tua vida. Você que tem hábitos, que sabe que vai contra a palavra de Deus, você que tem uma vida dupla, você que tem um amante, uma amante, você que é viciado na pornografia, você que transfere responsabilidade da sua vida, da sua conduta e joga nas costas do outro. Eu tô assim porque eu me decepcionei com a igreja, eu tô assim porque eu me decepcionei com fulano. Sai fora. Tira o fermento da tua casa. Chegou alguém na tua casa esses dias, tá falando mal de autoridade, seja o que for. Pastora, mas olha, o presidente não me interessa. Na minha casa eu vou cobrir, orar para dar certo, para funcionar, para acontecer. Eu não quero saber o que está acontecendo, o que o outro pensa. Eu estou aqui como cobertura espiritual. Pastora, eu pensei, eu falei só entre eu e meu marido. E deixa eu ver se eu acho um versículo aqui. Cuidado com o que fala no interior do teu quarto. É Deuteronômio, não sei se é 12. Deixa eu ver aqui, gente. Deixa eu ver aqui. Alguém tiver a achar aí pra mim, me fala. Fala para tomar cuidado até com o que fala no interior do teu quarto. Porque os que têm asas darão conta das tuas palavras e levarão elas. Sabe o que a Bíblia está falando? Até o que a gente fala no interior do quarto contra o rei. O rei simboliza o que na Bíblia? Autoridade. Quem achar, passa para mim aí. Eu não estou achando aqui, eu me lembrei agora. Oh, meu Deus, cuidado com o que fala no interior do teu quarto. Não amaldiçoes o rei, né? Porque aqueles que têm asas levarão tuas palavras. Ana Cláudia, Kelly, Poliane, acha e põe aí para mim no comentário. Eu gosto de dar endereço. Pastora, nós só falamos lá em casa, foi eu e meu marido. Ah, o pastor estava fazendo umas coisas que a gente não aceitava. Ah, esse presidente não serve. Ah, mas o prefeito está roubando, o governador... Ei, alô, vai interceder, vai orar. Não engole fermento, não segura fermento, não conserva fermento. Limpa a tua casa, limpa, lava a tua alma. Perdoa e libera perdão. Nós não sabemos, temos visto aí quase 10 mil pessoas infectadas e tantas mortes, gente. Quem garante que eu e você estaremos aqui amanhã? Só o sangue de Jesus para nos cobrir. Mas nós não somos eternos. Eclesiastes 10, 20. Obrigada, Ana. Vou abrir aqui para você para a gente orar, tá bom? Eu sei que é horário de almoço, o horário já passou, mas é muito importante estar te passando essas direções. Limpar a casa. Tararam, tararam. Nem ainda no teu pensamento, nem pensamento, amaldiçoes o rei. Quem é o rei? Autoridade. O que mais? Nem tampouco no mais interior do teu quarto, amaldiçoe o rico, porque as aves do céu levariam a sua voz e o que tem asas daria notícia da tua palavra. Demônios e anjos. Você liberou a palavra? Saiu de dentro da tua casa? A palavra não volta vazia. Nem a ruim e nem a boa. Essa palavra que você liberou, ela é tomada por aqueles que têm asas, anjos ou demônios. Elas entram no mundo espiritual. E lá elas são setorizadas. Se for uma palavra de maldição, ela vai para o império das trevas e entra em ação. Se for uma palavra de bênção,
ela vai para o reino da luz. As palavras que você libera, elas têm um endereço. Meu Deus, a gente libera tanta coisa. Na hora da raiva, na hora da ira. E depois a gente fala assim, foi sem querer. Eu falei na hora da raiva, já foi. Já saiu, já levaram. Ou está plantada no império das trevas, ou está plantada no reino da luz. Então hoje, quero trazer essa palavra para você. Às 20 horas, a gente volta. Não sei se damos continuidade. A gente ora e o Espírito Santo vai dando direção. Mas a palavra de hoje é: tira o fermento da tua vida. Tira o fermento da tua casa. Dá uma faxina. Limpa. Porque aonde tiver fermento, haverá exclusão. Quem tiver com fermento, quem tiver carregando fermento, não vai entrar nem no deserto. Vai ficar no meio do caminho. Canaã está chegando, querido. Está chegando o dia, está se aproximando. Tem uma música muito linda, a gente canta ela muito na igreja. Fala que o rei está voltando. Os antigos devem conhecer. Ela fala, o mercado está vazio, seu trabalho já parou. Quem conhece? O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. O rei está voltando. Prepara a tua casa, prepara a tua vida, prepara a tua família. Tira todo o fermento fora, joga o fermento fora. Perdoa e peça perdão. Se livra do ressentimento, porque o rei está voltando. Amém? Eu não vou passar hoje a lista, porque a lista já está nos comentários, o pessoal deve estar colocando. Vou pedir a Ana para colocar, a Kelly para colocar, o Gabriel para colocar. Não tem problema repetir não, que assim todo mundo vai ver. Amém? Eu vou estar orando com você agora. E eu te peço, não fale que está orando e não ore. Ore, tá? 3 vezes ao dia. Não precisa ser o meio-dia, nós não estamos nem conseguindo. Depois que terminar, pastor, eu consegui orar às 2 horas. Amém. Então, hoje, a direção que nós recebemos, vamos pontuar? O deserto, estamos indo para o deserto. Estamos chegando, estamos entrando no deserto. Mas antes de colocar os nossos pés no deserto, para aguentar, para sermos fortalecidos, tem que se livrar do fermento. Tem que se livrar do fermento. E nessa tarde, ore e pergunta ao Espírito Santo, o que eu estou carregando na minha vida, que é fermento e pode me impedir de entrar em Canaã. Bom dia, Ivone Machado. Fala de onde, Ivone? Deus te abençoe, viu, querida? Sim, Rafaela, a trombeta está soando. E sabe o que é a trombeta? É eu e você. Nós estamos tocando a trombeta para acordar a igreja. Nós estamos tocando a trombeta para anunciar que a grande trombeta vai tocar. Amém? O aniversário do Felipe, hoje, filho da Maria Bia. Coloca aí na nossa lista de oração de hoje. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos? Glória a Deus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Esta é a igreja. Nós somos a igreja. E hoje, mais do que nunca, conectados, cada um de um lado. Estados Unidos, Portugal, Curitiba, São Paulo, Juatuba, Teófilo Otoni, Coronel Fabriciano, Governador Valadares, os teus intercessores estão reunidos. E hoje a palavra do Senhor nos dá um alerta. Se livrem do fermento, que está tirando a pureza da massa, que está alterando a massa, que está contaminando a massa. Tira o fermento. Dá uma faxina na tua casa emocional e espiritual e prepara para a saída. Porque em breve nós vamos começar a sair, a caminhar. Será mais uma etapa, mais um processo rumo a Canaã. Que o Senhor Jesus fortaleça o teu povo. Que o Senhor Jesus traga conversão genuína, um verdadeiro avivamento na igreja do Senhor. Que Deus te abençoe, viu, querido? Que o Senhor te fortaleça. Deixando para você o nosso WhatsApp. Você que precisa de oração, você que precisa de intercessão, o nosso WhatsApp é o 33991049478. Você que quer receber ministrações, por exemplo, a palavra que eu trouxe hoje, eu compacto ela em 5 minutos e distribuo ela no WhatsApp. Você que quer receber, vai mandar nesse WhatsApp
nome, sobrenome e cidade. E vai receber a palavra de hoje bem compactadazinha para você enviar para um amigo, para alguém que você quer alcançar. Amém? 339-9104-9478. Que o Senhor Jesus te abençoe. Quer ser o intercessor da fé? Quer ser intercessor da quarentena? Olha aí no comentário, Gabriel Sapucaia. Dá para ele seu nome, seu WhatsApp, sua cidade, fala: Gabriel, eu vou orar 3 vezes ao dia. Pronto. Já vai entrar na nossa lista aqui de intercessores da fé na quarentena. Amém? 339-9104-9478. Estou de volta com você às 20 horas e à meia-noite, o pastor Antônio. Deus abençoe, querida. A paz.